Olá, meus confrades, quem vos fala é Dom Hoffman. No vídeo de hoje lhes trago a resenha de um livro que me divertiu bastante. Porém, não só me divertiu, como me fez refletir muito acerca de diversos aspectos da vida. Tal livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas, e como veremos no decorrer da resenha, é exatamente isso que ele faz ao longo de todo o livro, pois o autor nos faz refletir sobre diversos pontos da vida, ele traz diversas reflexões profundas que realmente nos fazem pensar. Bom, dito isso, vamos à resenha. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance de caráter realista, onde o narrador personagem Brás Cubas, que figura como autor do livro, relata sua vida depois de morto. Neste célebre romance de Machado de Assis, nosso querido defunto autor relata sem muitos meandros a sua existência, isto pelo fato de já estar morto, o que lhe dá liberdade para dizer o que bem quiser. Afinal, que consequências podem atingir efetivamente um defunto em seu sepulcro? Posto que, devido à sua abastança, fruto da considerável herança deixada por seu pai, Brás não tenha feito nada em sua vida no que tange a trabalhar, suas memórias póstumas podem constituir-se em seu maior feito. Brás não apenas conta sua vida de um modo nu, cru e direto, mas compartilha com o leitor as mais diversas reflexões que o cérebro de um indivíduo ocioso pudera produzir durante a sua vida, fazendo isso de uma forma mordaz, irônica e por muitas vezes cômica. Ele não deixa de a todo instante dialogar com o leitor, a quem por diversas vezes se refere e não menos insulta e ironiza. Sua intenção não é divertir nem encantar o leitor, posto que isto é um livro de natureza realista. Sua intenção é explorar em profundidade as nuances de uma vida que teria muito mais a oferecer se não tivesse encerrado nas raias do egoísmo e da ambição. Uma ambição que, todavia, padecia de ação e sempre o levava à frustração. Dado que era ambicioso, mas nada fazia para saciar esse desejo, frequentemente brotava nele o que ele costumava chamar de flor amarela e mórbida da hipocondria, de modo que, em diversos momentos de sua existência, chegou a padecer dessa melancolia, que em si mesma foi uma das causas de sua extinção, vez que, pelo amor que ele tinha à notoriedade, decidiu criar uma espécie de remédio que se destinava a curar a melancolia. Tal era a sua esperança de finalmente obter alguma fama, que mesmo após um golpe de ar ter abatido sobre ele a pneumonia, não se tratou direito e continuou a pensar somente no que chamou de Emplasto Brás Cubas, o seu remédio milagroso contra a melancolia do mundo. Apesar de deveras reflexivo e de ter notória inteligência, Brás era um indivíduo medíocre, e isto não está implícito no livro para que o leitor o adivinhe. Ele mesmo confessa sua própria mediocridade e não oculta nenhum fato onde essa se põe à mostra. Ele revela a total essência de sua vida sem qualquer receio ou pudor, sendo talvez essa qualidade uma das únicas que se podem ver nele, dentre seu egoísmo, mesquinhez e ganância. Apesar de sua óbvia falta de qualidades, o personagem cativa pela sua capacidade reflexiva e honestidade quanto aos fatos de sua vida. Ele raramente oculta algo, e na maioria das vezes que o faz, revela tal fato depois, a propósito do melhor entendimento de sua obra. Ele pouco se importa se vão ou não gostar do livro, se o terão em má conta ou se lhe terão estima, tanto que por vezes provoca o leitor. Porém, trata de ao menos tentar se justificar, quando alguma questão é assaz delicada, sem, no entanto, deixar de ser sincero com as suas atitudes e opiniões. Quem é, meus caros, Brás Cubas, senão um retrato do brasileiro abastado do século XIX, que nada fazia da própria vida e vivia muitas das vezes à custa de gorderança? Este livro é puramente realista, e ainda quando o romantismo vem tentar angariar um lugarzinho no rodapé de uma página qualquer, Brás trata de lhe mortificar o caráter romântico, explicitando a pura realidade dos fatos. É neste livro de 1880 que Machado de Assis se transforma nele mesmo, abandonando a placidez do romantismo para abraçar a aspereza do realismo, que, como pode-se ver da leitura deste livro, lhe assenta muito bem. O livro é composto de 160 capítulos, harmoniosamente dispostos em 221 páginas. Parece ser pouco,
mas em verdade não é quando nos damos conta da profundidade das reflexões feitas no mesmo, que ocorrem a todo instante. Além de que, curiosamente, a história se faz tão completa e longa que fica difícil crer que tenha somente 221 páginas. A narração, todavia, é errante, não segue um padrão definido, o que de início pode enfastiar um pouco. Entretanto, conforme a história avança, o leitor se verá completamente envolvido pelo estilo do autor, que o próprio denomina como um ébrio a cambalear para os lados, onde o mesmo aproveita para alfinetar o leitor, apontando nele o pior defeito do livro, em razão do fato deste gostar de uma narração mais direta. Fato: nós leitores estamos acostumados com a narração linear, onde tudo tem um começo, um meio e um fim em sequência. Portanto, a princípio o estilo parece confuso. Todavia, no decorrer do livro, quando nos habituamos ao estilo de Braz, ou à falta dele, experimentamos verdadeiro gozo durante a leitura, tanto que, ao final, resta aquela sensação de querer mais. Amores proibidos, ambições desasadas, reflexões profundas, tudo isso e mais um pouco nos reserva memórias póstumas de Brás Cubas. A partir daqui, meus caros, estarei contando a história do livro em detalhes. Portanto, se não desejam spoilers, sugiro que não assistam esta parte. Já na infância, Brás Cubas conseguira ser um sujeito vil, tanto que pelas frequentes maldades que praticava aos outros, recebeu a alcunha de menino diabo. Seu pai, todavia, como não poderia ser diferente, em se tratando de um indivíduo abastado no século XIX, mimava muito o filho, e não o repreendia por nada, chegando mesmo a rir-se das vilezas praticadas por seu filho. Situação que contribuiu deveras para que Brás se tornasse quem era, um indivíduo egocêntrico e indiferente a qualquer coisa que não aprazesse seus próprios sentidos. Como a satisfação dos próprios desejos era a única coisa que importava para Brás, quando este entra na adolescência, ao conhecer Marcela, uma dama que apenas se interessava por homens que tivessem muito dinheiro, ficou completamente apaixonado por ela, de modo que nada mais importava, e começou a dilapidar a fortuna da família para agradar aquela dama e o seu próprio ego. Após viver mais de um ano dessa forma, gastando aos montes o dinheiro da família, seu pai descobre o que ele estava fazendo e decide mandá-lo para Coimbra com o fim de cursar direito. Após se formar, Brás passa vários anos viajando pela Europa e só retorna ao Rio de Janeiro em razão de um pedido desesperado de seu pai, onde o mesmo afirmava que se ele não retornasse, encontraria sua mãe morta. Ele consegue chegar a tempo de despedir-se de sua mãe. Quando ela morre, Brás decide então se refugiar numa casa da família que ficava na Tijuca. Após um tempo, seu pai vai ter com ele e afirma que aquilo não era vida, lhe trazendo duas propostas, um lugar de deputado e um casamento. Brás pensa um pouco e, devido à sua ambição, se decide a aceitar os dois, o lugar de deputado e o casamento com uma moça que se chamava Virgília. Moça esta que seria a razão das maiores emoções de sua vida. Entretanto, naquele tempo, Virgília escolheu outro em detrimento de Brás, o que lhe tirou não só o casamento, mas o lugar de deputado, pois o pai de Virgília decidiu-se a dar a vaga dos deputados para o Lobo Neves, homem que Virgília escolheu para ser o seu marido. O pai de Brás ficou tão desolado que meses depois morreu. Essa desolação, juntamente com os males dos quais já padecia, fora a causa de sua morte. Por ocasião da morte do pai de Brás, veio o rompimento com sua irmã e seu cunhado, pois Brás era egoísta e não quis dividir aquela gorda herança. Mas feita enfim a partilha, Brás passaria vários anos sem falar com sua família, anos estes que ele passou sem fazer absolutamente nada. Após algum tempo, Virgília voltou de São Paulo, casada com Lobo Neves. Por ocasião de alguns bailes, Virgília e Brás acabaram se aproximando e passaram a viver uma paixão proibida. A princípio, pensaram que o Lobo Neves suspeitava de algo, razão que levou Brás a sugerir a Virgília que ambos fugissem. Entretanto, Virgília não aceitou, e decidiram arranjar uma casinha para que pudessem se ver sempre. Quando Brás arranjou esta casinha, convencionaram que nela viveria uma antiga empregada de Virgília, Dona Plácida, que acobertaria a relação de ambos. Tudo estava bem por esse tempo, e eles podiam gozar de seu amor proibido, e se fartaram dele por longo tempo,
até que Lobo Neves fora chamado para ocupar a presidência de uma província. Não souberam o que fazer, mas essa incerteza logo caiu por terra, pois o próprio Lobo Neves chamou Brás para ser seu secretário, vez que ele ainda não tinha um. Não havendo alternativa, Brás aceitou. No dia seguinte, sua irmã Sabina, com quem ele não falava havia em torno de 10 anos, apareceu em sua casa e eles se reconciliaram, de forma que o Cotrim, marido de Sabina e seu cunhado, logo lhe advertiu de que era uma loucura o que Brás estava prestes a fazer. Ir como secretário do outro seria apenas confirmar as suspeitas que todos tinham do caso dos dois, o que era algo muito comentado na região. Entretanto, a data do decreto que confirmava a presidência do Lobo Neves era 13. Em razão de uma superstição que Lobo Neves tinha para com esse número, decidiu-se a não aceitar o lugar na presidência, e tudo ficou como dantes. Todavia, o ministério rompeu com Lobo Neves em razão de sua recusa. Algum tempo depois, o Lobo Neves se reconciliou com o ministério e recebeu outra oportunidade de ser presidente de província. Dessa vez, o número do decreto era 13. Uma simples inversão de algarismos foi a causa da frustração de Brás. Iriam partir, não havia jeito. E como Lobo Neves já estava assaz desconfiado, tinha quase certeza do caso dos dois, mas preferia ignorar para não ser alvo da opinião pública, obviamente que não convidou Brás para ser seu secretário. Passariam 2 anos até que Brás pudesse ver Virgília novamente, mas não reataram o caso. Nesse meio tempo, sua irmã Sabina encontrou um partido para o irmão se casar, Dona Eulália ou Inhaloló, como era seu apelido. A moça se apaixonou por Brás, e vendo ele que já contava mais de 40 anos e não tinha se casado, nem tido filhos, decidiu se casar com a moça. Todavia, infelizmente, a febre amarela a levou aos 19 anos de idade. Ele não chegou a ficar abatido, não amava a moça. Durante esse período, Brás é acompanhado por Quincas Borba, que lhe ensina o seu humanitismo, filosofia destinada, segundo este, a arruinar todas as outras, uma verdade absoluta. Fato é que era uma filosofia assaz confusa. Mesmo assim, Brás se deixa levar por essa filosofia e se torna uma espécie de discípulo do Quincas Borba. No final, ao perder a carteira de deputado, que Brás não nos explica como obteve no decorrer da história, ele é aconselhado por Quincas Borba a fundar um jornal oposicionista fundamentado no humanitismo. Brás faz isso a despeito das advertências do Cotrim e de sua irmã, Sabina. O jornal, dentro em pouco, perece, assim como Lobo Neves, que morre nas escadas do ministério. Quincas Borba acaba enlouquecendo por causa de sua filosofia e morre na casa de Brás. Uns anos depois, o próprio Brás, que conta a sua história depois de morto, colocando no início a sua morte e depois contando sua vida, viria a morrer também, aos 64 anos em sua chácara, vítima de uma pneumonia, causada por um golpe de ar que recebeu enquanto meditava uma ideia, a criação de um remédio destinado a acabar com a melancolia do mundo, o emplasto Brás Cubas. Ao receber o golpe de ar não se tratou, pois tinha a ideia do emplasto no cérebro. E eu cá, fino espectador, se não me contagiei pela forma literária do nosso defunto, tal qual ele ao final do livro se deixou embriagar numa filosofia duvidosa apresentada por um sujeito duvidoso, termino esta humilde resenha com a reflexão que mais me marcara o escrito. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. Com isso, meus caros, me despeço. Espero que tenham gostado. Até a próxima, meus confrades.